você virar para um advogado, o advogado saber o que é um BDR, o que é um SDR, é raro isso. É raro. Tem escritório de advocacia, a grande maioria, que não tem área comercial, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nas redes sociais, nos canais de comunicação do Seus Clube. Eu sou o Pedro Ribeiro, atuo na parte de desenvolvimento de negócios desta empresa que entrega educação executiva com aplicação. Aqui a gente é um porto seguro, nós somos uma comunidade de empreendedores que vivem os mesmos problemas, as mesmas dores. Falamos muito sobre vendas, sobre gestão e como empreender pode ser um pouco mais previsível com as estruturas corretas. Se você ainda não conhece o Seus Clube, vamos deixar aqui o nosso site para que você conheça a amplitude de todas as nossas soluções. Aproveita que você está aí no YouTube ou no Spotify, esmaga o dedo no like, ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum dos próximos episódios. Lembrando que este é o podcast em que nós entrevistamos os membros, empresários e empresárias da comunidade Elite. O Pode Ser Elite é um local para a gente falar de histórias reais de crescimento. E hoje eu recebo um cara muito especial aqui na nossa comunidade, com 20 anos de atuação em direito empresarial, especialista em LGPD e também toca a área comercial da Ralph Advogados. E Ralph não é uma pessoa. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Walter, é um prazer receber você aqui no Pode Ser Elite. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. O prazer é todo meu. Saiba que é uma honra estar aqui com vocês. Esse local que eu admiro tanto, né? Já conhecia, voltamos agora, vamos falar um pouco sobre isso. E pra mim, assim, é elite mesmo, assim, mas não nós somos elite, vocês são elite. E fazer parte disso é uma honra. Obrigado pelo convite. E vamos lá falar um pouquinho pra galera. Vamos nessa. Walter, como você percebeu lá atrás que a sua praia era direito? Quando você tinha que marcar o X ali na inscrição do vestibular, o seu X seria marcado no curso de Direito. Rapaz, engraçado, eu fui pra área do direito por uma coincidência, assim, sabe? Na minha família não tem advogado, assim, de nome e tal, renomado. Eu tenho uma tia que é advogada, mas, assim, já parou de atuar há bastante tempo. Mas eu fui, assim, porque eu queria fazer concurso público. Falei, bom, vou fazer concurso público, né? Uma estabilidade, meu pai é servidor público. Falei, bom, vou fazer concurso público. E, cara, eu falei, eu vou fazer, sabe o quê? Como eu não quero problema pra minha vida, eu queria fazer pra perito criminal da Polícia Civil. Falei, bom, perito criminal eu não quero ser delegado, que é perigoso, né? Você ser delegado, tem que ir pra operação, escrivão também, eu vou ser perito. Só vou chegar depois do problema. Essa foi a minha mentalidade, né? Eu falei, vou chegar depois, já aconteceu, vou olhar que tá... Analisa o problema. Analisei, tá entregue. Rapaz, comecei direito. Quando tinha, sei lá, uns 3 meses que eu tava na faculdade, um amigo meu, que é meu amigo até hoje, falou, rapaz, você sabe que não tem perito criminal pra direito não, né? Eu falei, como? Ele falou, não tem, cara. Tem pra engenheiro, tem pra isso, tem pra aquilo, mas pra direito não tem. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Já tô aqui. Não se abrem vagas pra advogado no cargo de perito criminal. Não tem. Concurso pra perito criminal tem N graduações, só não tem pra direito. Eu falei, ferrou, né? Já tô aqui 3 meses, se eu falar com você, meu pai vai me matar. Cara, só que eu já tava lá, eu tava adorando, assim, eu tava gostando muito. No início você vê algo bem geral, assim. Eu percebi que a faculdade de Direito prepara as pessoas pra vida, assim, sabe? Te ensina a fazer... É uma escola da vida. De verdade. Eu tava gostando. Eu falei, cara, eu não vou sair daqui, eu tô gostando. Então o que eu vou fazer na vida? Quando deu, sei lá, acho que uns 2 períodos pra frente, assim, eu comecei a estagiar no escritório de advocacia. E aí eu gostei, cara. Aí eu falei, bom, é isso que eu quero. Escritório de advocacia é sensacional. Tratar o dia a dia ali com o cliente, receber, sabe, os problemas e entregar solução e mostrar pra ele, não, eu consigo te ajudar, sabe? Eu percebi que isso era algo que me atraía. Tanto a interlocução com o cliente, é óbvio, né, que você estagiário ali, você quase que não fala com o cliente, é quase impossível, mas eu comecei a gostar do direito e fiquei na faculdade. E aí eu percebi também que concurso público não era minha praia. Cara, assim, chegar no mesmo lugar, fazer praticamente a mesma coisa, ter a mesma função. Eu falei, não, eu quero fazer coisas diferentes. Eu quero ir para lugares diferentes, receber problemas diferentes, coisas diferentes. Então, eu entendi também que o concurso público não era minha praia, já no decorrer da faculdade. E aí eu foquei muito pesado nos escritórios. Falei, eu vou ser advogado, eu vou ter meu escritório, vou trabalhar para outros advogados para aprender. E aí foi o que eu fiz. Mas o direito entrou na minha vida meio que como uma... Puta, eu já estudava uma certa matéria, eu já gostava de algumas matérias do vestibular e entrei, cara. E aí gostei
e virei advogado e advogo já há 20 anos aí, já. Legal. Bastante tempo. E a vantagem é que o curso de Direito oferece uma gama de oportunidades, grande. né? Tanto no privado quanto no público. Muito grande. E aí você... como é que é a tua história com a Ralph Advogados? Aproveitando, Ralph não é uma pessoa. Não. Conta um pouco disso pra nós. Ralph Conta, não é, por favor, o que a Ralph Advogados Legal. faz, o tipo de soluções que ela oferece para empresários, para empresárias. Legal. Como que você se conheceu os sócios Tá. e começaram essa relação? Legal. Eu não sou paulista, né? Eu sou capixaba, sou do Espírito Santo, de Vila Velha, né? E eu comecei advogando em Guarapari, que é uma praia que os mineiros conhecem, inclusive, né, Pedrão? Nossa casa. A casa dos mineiros lá no Espírito Santo, uma cidade pequena, de veraneio mesmo, aqui tem uma importância muito grande no Espírito Santo. E eu conheci uma advogada de Guarapari chamada Georgina. E a Georgina tem ainda, né, um dos maiores escritórios de Guarapari, sabe? Empresarial. A minha vida inteira eu fui empresarial. Eu nunca advoguei para pessoa física. Eu só tive pessoa física, assim, pessoas que eu já conhecia, alguém que já me procurava por relacionamento. Agora, objetivo, né, como captação mesmo, sempre foi PJ. E aí eu fui para esse escritório chamado Del Pulpo Advogados. E a Georgina tinha uma clientela muito grande de empresas. E eu aprendi muito nesse escritório, sabe? Tinha uma advogada lá, Fernanda. A Fernanda hoje trabalha comigo. Eu fui estagiário da Fernanda na Del Pulpo. Depois a gente foi trabalhar junto em outro escritório. Eu fui puxando ela pra trabalhar comigo, sabe? Que legal. Fernanda, Essas você... histórias são incríveis. Cara, e ela é a pessoa que me ensinou a advogar. Tá? Se eu aprendi a advogar com alguém, foi com a Fernanda. E ela tá no escritório hoje com a gente, aqui na Ralph aqui. Trouxe ela pra Ralph e ela é uma consultora da gente lá. E a Fernanda, cara, o Del Pulpo me mostrou como ser advogado de empresa. E eu percebi que para a empresa é uma outra postura. Para a pessoa física é um jeito, para a empresa é outro. Então eu aprendi nesse escritório em Guarapari, voltei para Vitória, que é a minha cidade, e fui trabalhar num outro escritório do Fabrício Cardoso, que era um escritório muito grande lá de Vitória, Cardoso Freitas. E o Fabrício, cara, ele me mostrou que o advogado tem que ser empresário também. O Fabrício hoje, ele não advoga mais, ele virou empresário, só empresário, trabalha no Porto Geral, que é uma empresa lá do Espírito Santo. E hoje ele trabalha com a área de ferrovias. Você vê que ele é um cara, advogado hoje, trabalha com ferrovias, sabe? E ele falou, cara, você é empresário, você não é só advogado. Você não é só o cara que recebe o cliente, pega o problema, processo, peticiona e entrega. Não, você é empresário. Você tem folha de pagamento, você tem áreas aqui dentro, você tem que entender que você tem que ter uma estrutura de gestão e tal. O Fabrício me mostrou isso. Eu aprendi que eu precisava ser empresário. E aí, nessa brincadeira de estar com o Fabrício e ser empresário, eu fiz um curso em São Paulo chamado Empreendedorismo Jurídico. Eu falei, eu vou aprender a Legal. ser empreendedor, cara. Nem existe mais. Como eu empreendo Sendo advogado. Sendo advogado. E aí, cara, aí você toma um monte de susto, né? De tapas. Você tem que fazer isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Vai te ensinando a empreender na área jurídica, com todas as limitações que a de advocacia tem, de publicidade, de marketing, de tudo, né? Que a OAB possui algumas travas pra gente. E aí eu fui aprendendo a empreender na advocacia. E aí montei meu escritório. Foi a primeira vez que eu tive um escritório, era o terceiro que eu trabalhava. Chamei 2 amigos, na época, montamos um escritório. Com pouco tempo, um acabou se afastando, porque ele também era servidor, não continuou na advocacia. E ficamos eu e meu antigo sócio, que chama Fausto. Coincidentemente, é o mesmo nome do meu sócio atual, Fausto. A gente teve escritório por uns 5 anos, sozinhos. Cara, e aí, sabe aquele início de escritório, onde você trabalha muito, ganha pouco, e éramos bons, cara. A gente era assim, a gente se considerava os melhores advogados que tinha, apesar de jovens, manjava muito. E não crescia, cara. E não crescia. Eu falei, Fausto, a gente tem que tomar algumas decisões, cara. Cortar algumas coisas na carne, mudar algumas coisas. E assim a gente fez. A gente começou a colocar mentalidade de empresa dentro do escritório, sabe? Segmentamos, setorizamos, nichamos, né? Nichar é uma coisa importante para a advocacia. Você tem que ser especialista em alguma coisa. Ter clareza no que você faz e o que também você não faz. E o que não faz. Que você indica um parceiro. Isso é importante, sabe? Então, na época, eu falei, cara, beleza, a gente tá pegando de tudo que chega, mas assim, nós somos bons em quê? O que nós somos super especialistas? Alguém vai pesquisar sobre a gente, vai encontrar a gente. Alguém vai pensar sobre uma área, vai lembrar de você. É isso que eu busquei no meu antigo escritório. E assim a gente fez. Eu me super especializei na época ainda em improbidade administrativa, porque a gente advogava para servidor público, que eram os delegados. E o Fausto era super especialista em família e sucessões, cara. A gente manjava muito bem disso. E ele manjava muito de imobiliário também, sabe?
E sempre com empresa, né? A gente manjava de imobiliário para condomínios, imobiliário para construtoras. Eu fazia servidor público, sindicato de servidores públicos. A gente tinha ali família e sucessões sempre para empresários, nunca para uma pessoa física que só aparecia lá. Enfim, e a gente super especializou. Mas em algum momento eu recebi uma proposta de um escritório de São Paulo. O escritório era originalmente do Espírito Santo, mas ele já atuava em São Paulo, antes da FAS até. E foi aí que eu vim para São Paulo. Esse escritório falou, cara, a gente quer expandir. E aí precisa de alguém lá em São Paulo para expandir. E eu vim, né? E eu vim para São Paulo, primeira vez em 2016, 10 anos atrás. E conheci esse mercado, né, gigante aqui, com um monte de empresa, um monte de oportunidade. E quando eu cheguei aqui, Pedro, eu vi que eu não entendia nada de como vender, de como chegar num cliente grande. Eu entendia muito ali do dia a dia, de já me dar bem com alguém, já me relacionar bem com alguém quando alguém me indicasse. Né? Se você me indicasse alguém, o cara ia me amar. Eu ia ser super atencioso, ele ia te agradecer pela indicação. Mas eu não sabia chegar nas pessoas, eu não conseguia chegar no evento e abordar e puxar assunto. E aí eu fiz um curso aqui em São Paulo com um cara chamado Alexandre Lacava. O curso é Negociações e Vendas. Cara, esse cara abriu minha mente, assim, sabe? A gente chegou a fazer mentoria com ele na época. Ele tá aí até hoje, a Lê tem livro. Alexandre Lacava, pode procurar, é um cara sensacional. Tem... Focado em direito ou de forma ampla? Vendas. Focado em vendas. Em vendas. Negociações e vendas, assim, em modo geral. Ele tinha muito corretor de imóveis, que era cliente dele. Cara, esse cara mudou minha mente, assim, sabe? De como abordar, como entender de área comercial. E eu sou muito sincero, eu fui para a área comercial porque eu queria ganhar mais, sabe? Sim, o cara falou pra mim, ó, rapaz, como é que eu ganho mais dinheiro aqui? Eu ganho mais dinheiro trazendo cliente, cara. Vende que você vai ganhar mais dinheiro. Venda muda a vida de uma pessoa, sabe? O cara que é de uma empresa que tá na área de vendas, você pode mudar de patamar de vida, cara. Essa é a verdade. Se você trabalha, você tem ali sua remuneração, pode ter um bônus, alguma coisa. Agora, se você vende e você ganha comissão por venda, você muda de vida. Eu falei, cara, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero vender. E fui vender. Aí fiz o curso, me especializei e entendi que o comercial era uma parte ultra relevante de uma empresa. Porque você pode ser muito bem numa execução, só que se o comercial não te trouxer nada, você não executa nada. A gente fala aqui, né, parafraseando nosso CEO Luiz Paulo Teixeira, vendas salvam negócios em tempos ruins e alavancam empresas em tempos bons. É isso aí. É por isso que a gente fala, ninguém é obrigado a concordar, obviamente, mas fala que existem 2 departamentos. Uma empresa, o departamento que vende e os outros todos que ajudam a vender. No fim do dia é isso. É isso aí. Vamos super simples aqui, mas é porque realmente... Mas é verdade, cara. A gente acredita muito no poder das vendas para mudar a vida das pessoas mesmo aqui no Seus Clube. Concordo. E quando eu vim para São Paulo, eu entendi isso. Nós não éramos daqui, né, na época. Conhecia pouquíssimas pessoas e eu precisava vender, cara. Eu não tinha ninguém para me indicar. Ainda mais São Paulo, essa concorrência, né, gigante que os empresários sabem. Então, assim, como é que eu vou chegar nas pessoas? E alguém começou E eu comecei a ir para eventos. Eu comecei a ir para... passava em frente a uma empresa que eu já conhecia. Falava, tô aqui, conheci alguém. Vi alguém, se alguém podia me apresentar alguém de lá. Cara, e comecei a vender. E foi dando certo. Porque eu tinha uma certa habilidade e estudei para isso também, né? Porque eu brinco que a área comercial... habilidade comercial... Algumas pessoas nascem de 0 a 10 com 6, 7. Outras nascem com 2, 3. O cara de 2, 3, se ele treinar muito, fazer muito curso, se dedicar muito, ele vai chegar a 6, 7. O cara de 6, 7 chega a 10, entendeu, Pedro? Essa habilidade que você tem, especialmente para falar, para estar com as pessoas e tal, nem todo mundo tem. Tem gente que é intrusiva, é fechado, fala pouco, normal. No DISC, né, no perfil comportamental, às vezes ela é conforme, às vezes ela é mais um momento de processo, de organização e que são muito importantes também. Que a gente não faz. Que a gente não faz. Que a gente não faz. Ponto. Não é a nossa praia. Não é a nossa praia. Definitivamente não é a nossa praia, mas tem quem faça e faça isso muito bem. É isso. E essa complementaridade de perfis, ela é espetacular. Precisa ter. Principalmente na camada societária, né? Isso a gente... quando eu falar da Ralph, você vê que a gente pensou isso no início da Ralph. Cara, então assim, eu percebi que eu evoluindo, eu comecei a ir muito bem, né? E aí o lado financeiro já não foi tão relevante, foi mais um lado de desenvolvimento da empresa. Eu comecei a perceber que a área comercial fazia a empresa crescer. E aí depois eu tinha que estruturar a entrega, mas tudo bem, é outro problema. Agora, a área comercial, eu tinha que fazer ela crescer. Então, quando eu cheguei em São Paulo, em algum momento eu saí desse escritório que veio comigo para São Paulo e eu conheci o Gustavo da Faz. Legal. Né, que é um amigo meu. Hoje, abraço pro Gustavo. Gustavão Parceirão Fonseca, nosso aqui também no Seus Clube. Gente boa.
Ele ficou muito tempo com a gente. E aí eu conheci o Gustavo, eu conheci o Gustavo num cliente em comum, olha que loucura. Ele fazia uma área, eu fazia outra, a gente se conheceu. Se deu muito bem. Ele falou, cara, o que você tá fazendo em São Paulo? Eu falei, rapaz, tô trabalhando. Ele falou, quer vir pra Faz, não? Eu falei, topo. Ele, cara, vem cá, vem ser meu sócio, vamos trabalhar. Nessa época você estava em outro escritório. Isso. E ele te convidou para ir pra Faz. Exato. E aí, é porque esse escritório quis voltar pro Espírito Santo. Não quis ficar mais em São Paulo. Só que eu tava muito bem aqui em São Paulo já, sabe? Com muito cliente. E como as carteiras eram separadas, o Gustavo me puxou. E eu fui trabalhar na Faz. Cara, e aí na Faz foi assim, um entendimento maior aí sim as coisas subiram de patamar. Pra entendimento de empresa, né? Uhum. E fiquei na Faz durante muito tempo, passamos pandemia junto, né? E etc. E eu já tava aqui em São Paulo, né? Não voltei pra Vitória em um momento, mas já tava em São Paulo. E aí foi aonde eu conheci o pessoal da Ralph, que hoje é o nosso escritório. O pessoal da Ralph, todo mundo trabalhava no mesmo escritório. Eu que cheguei para um escritório aqui de São Paulo. Você saiu da Faz, foi para esse escritório. Exato. E esse escritório, todo mundo da Ralph já estava lá. Todos os meus sócios hoje já estavam todos trabalhando lá. E eu fui para esse escritório, cheguei, né? Capixaba, tal, não conhecia ninguém direito, tentando ser simpático. E, cara, me receberam super bem, né? E na época era um escritório muito grande, tinha mais de 120 pessoas, escritório bem estruturado. Passamos lá, acho que uns 2 anos juntos, né? Uns 2, 3 anos juntos nesse escritório. E em algum momento a gente decidiu, cara, vamos montar uma estrutura menor, mais direcionada para algumas áreas específicas, que você pode imaginar que é um passo para trás, mas não é. Foi um passo para o lado, onde a gente estruturou área de atuação, nicho, tiramos algumas coisas que a gente não queria. Então foi uma pivotada mesmo, assim, sabe? Pegamos um escritório muito grande, com muitas áreas. Você olhava o nosso site assim, cara, tinha 15 áreas de atuação. Coisa de louco, assim, sabe? E aí a gente entendeu que não precisava daquilo. A gente reduziu, né, para 5, 6 áreas e saímos. Aí os 5 sócios saíram, por isso que chama Ralph, que é o Fausto, o Nilo, o Jefferson, a Luana e eu. Só que são os sobrenomes, né? Que é Romera, Alcântara, Lucato, Lousado e Ferreira. E aí ficou Ralph. E aí a ideia foi minha, ninguém rouba essa ideia de mim. A ideia foi minha, eu falei assim, cara, nossos sobrenomes vira Ralph, vamos botar Ralph. É um nome legal, um nome forte, um nome que você... Ralph Advogados, pronto, tá resolvido. É uma sigla, mas virou um nome. E hoje, cara, somos em 5 sócios que se complementam, que são absolutamente diferentes. Ninguém é igual, né? Eu brinco que sociedade é um casamento sem a parte boa, né? É só problema, só dor de cabeça, só dinheiro, só... Cara, mas funciona muito bem, assim, a gente se complementa. Pela complementaridade de perfis, pela confiança. Total, assim, na Ralph hoje, né, nós somos em 5, tem um diretor comercial que sou eu, que é o Walter, tem um diretor financeiro que é o Fausto, tem um de relacionamentos que é o Nilo, tem um operacional que é a Luana e um jurídico que é o Jefferson, né? A Luana tá até de licença maternidade, ganhou a Manuzinha agora, estamos sentindo falta dela, mas tá em casa descansando. E, cara, dividimos. A Luana e o Jefferson são absolutamente operacionais, cara, assim, sabe? Trabalho na veia mesmo, assim, entendeu? Cara, eu vendi, toma, entrega aí. Você vende, eles entregam. É isso. E eles são os que entregam, sabe? Quem cuida do escritório inteiro é a Luana. A mulher, né? A mais centrada, cérebro, cabeça, né? Então, consegue ela fazer cuida do 1000 escritório. coisas ao mesmo tempo Exatamente. E acerta todas as 1000 coisas. Todas. E aí, cara, ela cuida de todo mundo, cuida das equipes, cuida de tudo. Ela é realmente focada nisso. O Jefferson, ele é operacional, trabalho no sentido de teses jurídicas, equipe, etc. Ele. O Fausto cuida do financeiro e também faz um pouco de comercial comigo. O Nilo é relacionamento com parceiros, que precisa, é super importante. E eu, a área comercial. Eu estruturo a equipe, RD, CRM, né, e etc, cuidando de tudo, sabe? Então, assim, a gente se dividiu muito bem. Diretorias bem estruturadas, bem definidas, entregas, prazos, tudo bem legal. E, cara, e um monte de gente veio com a gente, né? Quando a gente saiu do antigo escritório, todo mundo veio com a gente, assim, quem a gente quis, na verdade. Ah, eu quero ir, então vem vindo. Juntamos, hoje a equipe tem 25 pessoas. Pessoas que chegaram depois, pessoas que saíram com a gente. Geograficamente, vocês estão em Vila Velha ou Vitória? Não, geograficamente a gente tá aqui na Avenida Paulista. Estão aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. É originalmente paulista. Originalmente ele tá aqui em São Paulo, então. Em São Paulo. Você que é de Vila Velha e Capixaba. Mas e todo você mundo fica é paulista, cara. Na ponte aérea. Todo mundo é paulista, tudo corintiano, tudo mano, todo paulistano mesmo daqui da capital. E quando eu vim, eu conheci todo mundo aqui. Então, todo mundo paulista. Quando a gente montou a Ralph, a gente levou pra Avenida Paulista. A gente era aqui na Faria Lima. Subiu todo mundo pra Paulista. Hoje a sede é lá, né?
A gente tem um sistema híbrido, porque tem muita gente, então a gente deixa a galera um pouquinho em casa, um pouco no escritório e tá A crescendo. vantagem ali da Paulista é o acesso por Muito transporte fácil. público, que é bem Muito fácil, né? Muito fácil. Isso a gente deu como importância também para escolher o local da empresa. A gente colocou aqui um local de fácil acesso pra galera e tal. Eu moro lá perto também, então é bom. Então hoje a Ralph é um escritório que nasceu estruturado, pensado e direcionado para cuidar de pessoas jurídicas. Assim, eu vou entrar na empresa do cara e falar, cara, eu quero entender seu negócio. Eu quero entender o que, que você faz para ver onde eu vou te dar a solução. Eu não vou chegar com você com um monte de ideia, um monte de solução. Não. Fala, cara, como que tá a sua empresa? É muito O que, parecido que dói? É muito parecido com o nosso modo aqui de fazer negócio no Seus Clube também. A gente foge do posicionamento de que temos as soluções prontas, somos os Exato. entendem de todos os negócios, qualquer negócio seu. Não. A gente precisa mergulhar e se aprofundar numa conversa Isso. de confiança para entender o que você faz e como você faz e até por que você faz. É isso. E depois a gente vai falar sobre vendas, como a gente pode melhorar a sua área comercial. É isso. Eu tenho isso muito claro, assim, que se eu chegar com um leque de soluções em cima da mesa e mandar você escolher, algumas vão servir 10%, outras vão servir 20%, outras vão servir 30%, alguma não vai servir, entendeu? Então, assim, hoje eu chego no cliente e eu falo, cara, o que você faz hoje? Qual que é a sua maior dor? Né? Hoje, onde você enxerga que você precisa melhorar? Juridicamente eu posso te ajudar como? Porque o nosso escritório, o foco é consultivo. O foco não é processo, né? Temos a área de processo, temos lá o pessoal do contencioso, que são excelentes, trabalham super bem, mas o nosso foco é consultivo. O nosso foco é evitar o teu problema. E se você já passou por ele, eu vou te dar a solução também. Mas eu quero entrar na sua empresa e falar bem assim, legal, Pedrão, cara, hoje onde dói mais aqui? Hoje você entende que você tem oportunidade aonde? Hoje, se eu te falar 3, 4, 5 exemplos aqui, me diz onde vai encaixar, sabe? Às vezes o cara tem uma empresa, e vou te falar, Pedro, esses caras não estão errados, tá? Eles estão certos, os caras estão ganhando dinheiro. O negócio tá crescendo, o cara tem empresa de 20, 30 anos. Imagina eu chegar nele e falar, hein, você tá fazendo errado. O cara fala, quem é você, Peraí, cara pálida. Você não era nem nascido quando eu montei meu negócio, sabe? Com esse negócio aqui há 30 anos, você tá falando que eu tô fazendo errado. Exato. Pensa, eu ofereço pro cara. Cheguei nesse nível de faturamento, de maturidade. Você fatura quanto? Tenho esses clientes aqui. Ele vai olhar pra mim e falar, e eu tô errado? Quem tá certo é você? Então assim, eu falo, não, cara, olha só, você tá certíssimo. Vamos tentar melhorar? Vamos tentar otimizar? Hoje você tem um CNPJ onde você produz, onde você melhora, onde você comercializa e tal. Vamos separar isso? Vamos botar um CNPJ para você só industrializar, que a gente vai conseguir alguns benefícios para você aqui de impostos. Um outro onde você só vai vender, o outro onde você vai ter serviços. Falei, cara, vamos fazer isso? Acho que você economiza. 3% faz diferença hoje no seu faturamento? Cara, muito. Então, deixa eu te dar 3% a mais aí pra você faturar. Vamos te trocar de município, cara. Tem município que você tem isenções, tem municípios que... O cara, às vezes o cara tá no negócio dele, cara. Tá preocupado com o negócio dele, sabe? Então a ideia hoje da Ralph é assim, ó, cara, deixa eu tentar melhorar o seu negócio. Deixa eu entender e otimizar seu negócio. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, não tenha dúvida. Cara, eu tenho um parceiro que traz da China. Isso que você faz aqui, eu consigo da China para você. Eu vou receber ele lá no Espírito Santo, que tem algumas isenções. Eu vou receber ele lá em Itajaí, que é mais barato. Para chegar aqui a logística compensa. Então assim, a gente faz uma análise do negócio do cara. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa, cara. Só vamos melhorar. Que a gente chama até de inovar. Porque o conceito de inovação é fazer a mesma coisa de uma forma melhor. Não é inventar a roda. O Uber não inventou nada. O Uber é a carona. Nada. Carona sempre existiu. Só que hoje você cobra pela carona, né? O Airbnb é você emprestar o quarto para um amigo dormir. É tudo igual, cara. Então, assim, a gente só vai virar para ele e falar assim, sabe o que você já faz? Deixa eu tentar dar uma melhoradinha pequena para você. Aquele contrato que você tem com a empresa, que você faz isso. Cara, vocês são especialistas nesse contrato. Você tem uma isenção, eu consigo baixar a tributação que você paga porque você é especialista. Aí o cara, puta, é mesmo? Eu falo, é mesmo. Isso é insumo do seu negócio. Enfim, algumas palavras aí mais técnicas. Mas o cara reduz em 2, 3% no faturamento dele, sabe? A tributação e aumenta o faturamento. Aí o cara olha, puta, mas ninguém me falou isso. Mano, tudo bem, tô falando. Bora resolver, acabou, sabe? Então hoje a Ralph busca isso. Se o seu problema é trabalhista, eu vou te dar uma consultoria para melhorar. É tributário, você vai melhorar. É societário, você vai melhorar. Que é o que vocês fazem aqui, cara. E são 3, então são pilares e áreas. Pilar nosso mesmo é tributário e societário. Tributário e societário. 2 pilares que é o que a gente tem super especialidade, assim, sabe? Perfeito. Entrar na sua empresa
O que a gente chama de planejamento tributário é o quê? É eu entender sua empresa, sugerir alterações, recomendar alterações para você seguir com essas alterações. Isso chama planejamento tributário. Uhum. Otimização, né, de pagamento de tributo. É isso. Perfeito. Revisão fiscal ou revisão tributária é você puxar para trás, tá? Pra ver se você tem crédito. recolheu errado e pagou a mais e você tem crédito para... Exato. Se obter. você recolheu tributos que você não precisava, você tem crédito. Você se creditou por algum motivo. Então eu vou buscar esses créditos para você. Se você mudou de regime tributário, você tem crédito. Se você tem muitos imóveis, né, imobilizados, ativos imobilizados, etc., eu vou buscar crédito para você. Tudo você se acredita por uma questão tributária, de tese tributária. Eu busco isso, boto dinheiro no seu bolso. Acabou. Isso é revisão fiscal. É pensar os 5 anos para trás. O planejamento tributário é pensar os seus próximos 100 anos. É isso. O outro pilar muito forte nosso é o societário, que é eu entender se a sua empresa hoje está na melhor estrutura societária que ela pode ter, tá? Hoje você quer trazer alguém para sua empresa, um investidor, quer trazer um sócio, não sabe como, eu vou te falar, cara, faz um vesting, faz uma SCP, uma sociedade em cota de participação, bota dinheiro aqui dentro, traz um investidor anjo, eu vou te ensinar como é que você faz. A gente pode botar, enfim, N teses societárias para você ter a sua empresa na melhor estrutura societária, sabe? Você tem 3, 4 empresas. Cara, onde que eu vou Faz uma holding, pô. Faz uma holding de participações. Essa holding participa nas outras. Então, assim, nada diferente você já faz. Só melhoria. Sua empresa vai continuar igual. Eu não vou chegar lá, entrar na sua empresa falando assim, demite tal, esquece. Eu vou te falar, tributariamente é assim, societariamente é assim. E aí, o que isso vem a rebote, né? Questões contratuais, vem a rebote, o cara precisa melhorar os contratos dele, seja contrato societário, seja acordo de sócio, seja contrato com fornecedor, com prestador de serviço, isso vem a rebote, a melhoria que a gente faz para o cara. A gente vem a rebote também a parte trabalhista, que é consultivo. Cara, esses caras têm que melhorar a parte de PJ dele. Todo mundo é CLT, todo mundo é PJ? Isso vem a rebote. A parte de LGPD, marcas e patentes, tudo isso vem a rebote no empresarial. Então, tirando o tributário e o societário, que são os carros-chefes, todas essas áreas a gente atende. E também uma área que dá é muito legal para a gente resolver, são os devedores bancários. Empresa que hoje tem dívida bancária, sabe? O cara ele não é devedor, ele é endividado. É o empresário que tem dívida, sabe? Que por óbvio precisou se alavancar, precisou de dinheiro, foi ao banco e buscou. Tomou uma dívida com o banco, mas não pagou. Exato. Por algum motivo, não pagou. Cara, a gente vai e ajuda numa solução de direito bancário, de teses extrajudiciais, não é nem processo judicial, que a gente reduz a dívida do cara em 80%, sabe? Pro cara Excelente. pagar. Isso é muito bom, assim, sabe? E, cara, isso é muito similar ao que vocês fazem aqui, entendeu? Você vai pra minha empresa e fala assim, Walter, me explica a Ralph aí, cara. O que vocês fazem? Como é que funciona? Como a gente já conversou várias vezes. Você fala, essa solução funciona, essa funciona, essa funciona. Você não chegou lá pra mim falando assim, demite a área comercial, vamos contratar um monte de gente pra começar de novo. Não é isso, né? A gente tem que manter sempre o que funciona. É isso aí. Eu falo sempre pros nossos clientes, né? Eu não sei advogar previdenciário pro empresarial, eu pro societário não sei. Mas eu sei como a gente pode melhorar a tua área comercial para você vender mais e melhor. É isso aí. Desse seu pacote de serviço. Então a gente vai muito nessa união da criatividade e genialidade do empreendedor. Isso. Que já sabe fazer aquilo que ele sabe fazer com as metodologias que são científicas mesmo, né? São teses comprovadas, essas metodologias de venda que aplica aqui. Não é achismo, não é só baseado em soluções empíricas, na experiência nossa e dos nossos mentores. Não, são teses que são fundamentadas até por ciência e que a gente sabe que funcionam. E funciona com números, né? A gente vê com números, exatamente. né? Porque se você tem números, se você tem dados, você tem informação. Se você não tem, é achismo. Aí é achismo. Perfeitamente. Vocês não, vocês têm números, né? Vocês demonstram, os clientes de vocês comprovadamente aumentam o faturamento. Ponto. É isso. Se aumenta pelo relacionamento que vocês criam, que é maravilhoso. E aumenta também pelas teses que vocês têm, cara, funciona, entendeu? Funciona. Aplica. Ô Walter, a gente tá falando muito aqui nessa sua trajetória de advogado, de vendedor, de diretor comercial, de empresário, que você sempre buscou o risco. O que eu quero dizer com isso? Você entrou na faculdade querendo ser um perito, descobriu que não se contratava perito como advogado. Direito, Tinha essa vaga para...
E você veio pra São Paulo, você, né, saiu de uma cidade, não dá pra dizer que é interior, mas é uma cidade boa, uma cidade grande lá interior de mesmo. interior, Pode chamar de interior, que é Espírito interior. Santo, veio pra São Paulo e sempre se colocando no risco, sempre se É. colocando à prova mesmo pra conhecer novas pessoas. Quais foram as grandes decisões que você poderia dizer pra gente que te trouxeram até aqui? Cara, eu tenho uma inquietude, que é minha, assim, né? Uma inquietude nata. É, eu desde sempre sabia que eu não ficaria no Espírito Santo. Amo minha cidade, assim, cara, quem não conhece, vai até Vitória, vai até Vila Velha, vocês vão se apaixonar. É maravilhoso. Mas eu já sabia que eu não ia ficar lá, porque é pequeno, né? São pouquíssimos habitantes, tem poucas empresas, né, comparado proporcionalmente a outras cidades do Brasil. Na advocacia, especialmente, já é muito definido quem são, sabe? Os advogados, quem ali toma conta. E eu já sabia que eu não ia ficar no Espírito Santo. Cara, eu queria algo muito maior, assim, sabe? Eu tinha certeza que eu queria advogar num escritório maior, para empresas grandes, participar de grandes coisas, assim, sabe? Então, eu tomei algumas decisões. A primeira, eu queria ser super especialista em alguma coisa, assim, eu não queria ser generalista, sabe? Eu até brinco, assim, que o cara que toca bem vários instrumentos nunca é chamado pra uma banda, porque ele não é lembrado que ele é especialista em saxofone, por exemplo. E que eu toco sax, inclusive, né? Eu já fui um cara certo, era da igreja, tocava saxofone, eu falei, cara, eu vou virar bom de Legal. saxofone, cara. E tem algumas pessoas que eu sigo, e eu lembro de algumas pessoas específicas que tocam determinado instrumento. Agora, o cara que toca tudo de um pouquinho de tudo, o cara não é especialista em nada. E não é uma crítica, mas é uma definição minha. Então eu quis ser especialista em alguma coisa. Foi a primeira coisa que eu fiz, assim, sabe? E me especializei em algumas coisas. Depois eu percebi que eu tinha que saber me relacionar com as pessoas. Foram decisões que eu fui tomando, assim, sabe? Hoje, se você parar pra pensar, cara, são pequenas decisões que você acha que não vai mudar nada. Acho Que às vezes lá que é na aleatório, né? frente, um curso besta que eu fiz chamado Empreendedorismo Jurídico, nem sei se existe mais esse curso, mas esse curso, alguma coisa ele ativou, mudou minha mente, e aí ele me fez ir evoluindo, né? Conheci pessoas, cara, eu atribuo muito a Deus também em algumas questões, a sorte, né? Porque a sorte ajuda quem tá ali sempre trabalhando e fazendo alguma coisa. Conheci pessoas certas na hora certa, boas pessoas, né? Que me colocaram, me fizeram sugestões, né? Que mal eles sabem como mudou minha vida. Tem um amigo, um pai de um casal que é muito amigo meu, Geraldo Magela, o nome dele. O cara ele é ex-secretário executivo do Banco Central. O secretário executivo do Banco Central é o último cargo de carreira. Depois vem o vice-presidente e o presidente, que são indicados. Então ele foi até o ápice da carreira dele. Cara, um dia conversando com ele aí, cara, eu tenho que atribuir isso a Deus, não tem como. Ele falou assim, meu filho, você já ouviu falar de LGPD? Eu falei bem assim, Geraldo, cara, LGPD não, GDPR já, que é a legislação europeia, e LGPD, ele falou assim, então estuda isso. Falou bem assim pra mim. Isso lá em 2016, cara, a lei nem existia. Ela ainda ia passar pelo Vixe, Congresso tava para ser começando, aprovada. Tava nas ela discussões ainda, né? tava, em 2012 ela chegou a ser cogitada, caiu por terra. Em 16 ele falou isso comigo. Eu falei, Geraldo, LG, tá bom, cara, vou dar uma lida nisso. Aí, pá, fui ler a lei, né? Fui entender a lei, de onde vinha, descobri alguns lugares aqui em São Paulo, que eu já tava aqui, né? Que dava esse curso, o escritório. Eu falei, rapaz, esse negócio vai crescer mesmo, cara. Vou estudar LGPD. E tomei essa decisão, né? Falando em decisões, tomei a decisão de estudar LGPD. Cara, eu vou te falar que LGPD, essa conversa com o Geraldo, foi a conversa que mudou a minha vida na advocacia. Mudou sua vida em todas as esferas. Todas as pode falar, esferas. né? Todas. É uma conversa que ela mexeu Muito. hoje. Muito. Você olha pra trás e fala, essa conversa aqui mexeu no meu ponteiro. Esse dia foi uma virada de chave, assim. Essa decisão, esse papo com ele, essa decisão de estudar essa lei foi uma virada na minha carreira. Porque eu era um advogado que gostava de ser empreendedor, né? Mas, assim, eu não tinha nada que me diferenciava dos outros, E ela cara. entrou em vigor em 17 ou 18? 18. 18. Então, 18. Cara, além de tudo, o conselho foi no timing certo. Perfeito. Timing perfeito. Perfeito. Cara, e aí, daí pra frente, eu comecei a estudar muito LGPD.
E eu me tornei assim, eu achava... Puta, a primeira turma de LGPD eu fiz o curso, entendeu? Saíram 40 pessoas lá que manjavam de LGPD, eu era uma das 40, sabe? Aham. Hoje os caras que fizeram o curso comigo são ultra renomados na área de LGPD. É porque eu não segui, né? Porque eu acabei, estando em São Paulo, precisei ir para o societário, ir para o comercial, LGPD meio que foi morrendo. Na minha vida, no caso, né? A gente tem no escritório isso hoje ainda, mas eu deixei de ser o super especialista que eu era. Cara, isso mudou minha vida, assim, sabe? Um conselho, uma Uma decisão. conversa, né? Vinha pra São Paulo na época pra trabalhar. Sexta-feira eu ficava aqui, fazia o curso sábado e domingo. E durou 6 meses esse curso. E fiz especializações internacionais, sabe? Aí depois também eu me dediquei pra caramba, né? Fiz especialização de DPO no Brasil, fiz na Europa. Aí me dediquei muito. E veria um cara que Pedro, eu tinha certeza que eu era o melhor, cara. E isso, eu falava, cara, eu sou o melhor Tinha nisso. segurança e convicção. Absoluta. Eu entrava numa conversa de LGPD, poucas pessoas sabiam mais do que eu, na época. Pouquíssimas. E isso mudou minha vida. Por quê? Quando eu cheguei em São Paulo, quase ninguém sabia de LGPD. E aí eu manjo de LGPD. E meu primeiro grande contrato em São Paulo foi de LGPD. Foi como Porque as DPO de uma empresas elas empresa. tiveram um prazo para se adaptar. Isso. E Adiou, adiou. e veio pandemia, Tinha uma figura que precisava ser DPO. DPO, né? Que era Isso. o responsável pela LGPD dentro de cada empresa. Exatamente. As exigências elas eram extensas. Exato. E as multas Trabalhoso, ainda são, né? Bastante muito altas, severas, bastante muito altas. Cara, eu cheguei a ser DPO de 12 empresas ao mesmo tempo. Entendeu? 12 empresas. 12. E estando dentro da empresa, indo pra lá, dia a dia da empresa, entendendo o negócio da empresa, foi uma aula pra mim, assim, sabe? Hoje eu entendo negócios de empresas que eu não entendia antes. Eu escutava falar, cara. E você vê, num bate-papo, bobo. Como que foi essa... Só abrir um parênteses, porque a gente fala muito sobre a questão de relacionamento, é sobre você se colocar no risco e ir pular. pro evento, e ir para aquele momento, ter uma conversa genuína e interessante com a pessoa, sem ser, obviamente, um interesseiro, mas Aham. uma conversa ali com a pessoa, porque, cara, muitas coisas podem acontecer, pode surgir uma conversa. Onde você tava quando você conversou com o pai do seu amigo, né? O Geraldão. Cara, a gente tava num evento de câmbio. Ó, o que eu tô fazendo no evento de câmbio? Hein? Exatamente, que isso que eu queria chegar. É isso aí. É sobre ser fuçador. Um É amigo meu um isso. dia falou isso pra mim, cara, você precisa ser um eterno fuçador. E um eterno Pra nós, curioso. fuçador existe. Essa palavra do É. Espírito Santo existe. Lá em Minas também. O Você Espírito precisa Santo ser um existe. eterno fuçador, um eterno curioso e achar É. que qualquer pessoa, em qualquer nível hierárquico, qualquer cargo, essa pessoa ela tem alguma coisa que você pode aprender ou extrair de positivo ali daquela conversa. E a gente tava no evento de câmbio, né, da área de câmbio, e o Geraldo, depois que ele aposentou do Banco Central, ele montou uma consultoria chamada GMS. E essa consultoria ele fala sobre PLD, prevenção de lavagem de dinheiro, fala sobre câmbio, fala sobre hoje cripto, fala um monte de coisa. A consultoria é muito boa, inclusive. E aí, na época, ele tava no evento de câmbio. E eu fui. Ele falou, meu filho, você tá em São Paulo? Tô. Então me encontra lá, tal. Fui encontrar com ele. Eu fui pra isso. Ele falou, não, vamos pro evento comigo. Você pensou em não ir? Pensei. Ah, choveu, tá muitas frio. vezes. Você bota um monte de limite. Bati o dedinho aqui na quina da cama. Cara, você pensa vendo? 1000 coisas pra não ir. Não, tá, São É- Paulo é é, isso. longe, É isso. demora, eu tô cansado. Cara, você impõe seus limites, né? Infelizmente a gente faz isso. Mas fui, cara. E chegou lá, o geral tava lá. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Conversamos lá, né? Me apresentou algumas pessoas, enfim, amenidades. Nesse dia ele falou sobre a LGPD pra mim. Neste dia. Depois eu encontrei com ele várias vezes. Eu falei, Geraldo, aquela lei que você falou pra mim, ele falou, me deu a lei e tal. Ele falou, cara, é isso. Eu vou arriscar, como você falou. Sensacional. Vou arriscar. E eu entendi que era um nicho, entendi que eu podia fazer, entendi que podia mudar minha vida. Isso me tirou da advocacia comum, de processo, de prazo, de cliente, de todo dia ali depender de judiciário, esse tipo de coisa, A entrega. e me levou para uma advocacia de entrega, de consultivo, Entendi. de estar dentro do cliente. Cara, aí vieram muitas coisas, né? Eu fui para dentro de várias empresas, eu entendi o negócio das empresas, eu entendi. Se você tá dentro, né, cara, em consultoria isso é visão. muito comum. O Feldens fala que o Enduring Customer Relationship, o exatamente. SCR, ele É isso chegou aí. a ser gerente da Bain Company, e você mergulhar, se aprofundar dentro daquela empresa que está na sua carteira de clientes, você vai começando a enxergar outras oportunidades. Isso também é isso. muito falado num livro que, para mim, mexeu muito comigo, que eu li ano passado, Qual? é O Conselheiro Confiável. Ah, muito Fala bom. muito sobre isso, como É. quando você tá dentro de um cliente, você precisa estar ali perguntando,
interagindo com ele a todo momento para você identificar essas oportunidades. Exatamente. E não é só para vender, não. É para resolver É? problemas deles em conjunto, né? Que Eu é, vou te falar, é o que a consultoria faz. eu ia para essas empresas por conta da LGPD. A gente fazia reunião de comitê de privacidade, estava lá com todo mundo. Chegar lá, você descobria... Cara, eu tava lá nos caras, eu via a reunião comercial deles. Eu falo, puta, posso participar? Ou muitas vezes a minha palestra, né, o meu treinamento era depois de uma reunião de uma área. Ó, Walter, tal hora vai começar a reunião comercial, 8 horas da manhã, tal. Tinha um nome que eles davam pra essa reunião. 8h30 você. Você quer entrar 8? Não, 8 horas eu entro. Cara, eu entrar pra reunião comercial dos caras. E via eles falando, estratégias, o que fazia e tal. Aí o que eu fazia? Não tinha nada com isso, né? Mas era meu. Eu saía do meu treinamento, ia lá no diretor comercial e falava, cara, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia pra sua área comercial. Olha ele, que esse advogado tá vindo aqui falar de área comercial? Eu falei, não, cara, eu manjo de área comercial. Faz isso, isso, isso. Isso é uma solução legal, tal, tal, tal. E ele, rapaz, gostei. E ele ia lá e, cara, e eu comecei a aprender muita coisa, sabe? Financeiro, marketing, né? Aí acaba ficando junto, né? Financeiro, marketing. Aí tinha reunião das diretorias. Puta, eu posso participar? Qual que era a minha justificativa? Verdadeira, tá? Não é mentira, não. Eu tinha que entender o que eles estavam decidindo pra ver se se implicava, para ver se eu se implicava na minha área. Com Falei, certeza. cara, qualquer decisão mal tomada aqui vai Pode ter um explodir lá em reflexo mim. lá. Cara, aí nisso aí eu falei, mano, eu tô entendendo esse negócio. Aí você vê, né? Um papo despretensioso mudou a minha vida, acabou mudando a minha postura de empresário, advogado, me enfiou dentro das empresas e hoje eu posso sentar com qualquer empresário e falar, cara, Repertório. isso, Você tem repertório. é isso. O cara usa expressões que eu entendo, os caras usam... Cara, eu Ô, falo, Walter, ótimo. E pra você, assim, internamente mesmo, como foi essa transição de uma decisão que você tinha que era super convicta e segura de sair de um super especialista para um super generalista? Dolorido. Hoje você é um baita generalista. Falo sobre Quando a tudo. gente fala de repertório, de experiência, Uhum. essa vivência que você teve dentro de empresas, você está com qualquer membro aqui da comunidade elite, empresário, mentor, qualquer pessoa que você conhece aqui, Sim, e você vai falar sobre vou. algumas questões ali do negócio da Dele. pessoa. Cara, Como é que foi essa decisão pra você? Porque existe um nível de paixão ali pelo que você estava fazendo, talvez? Existe. Eu amava a privacidade, né? Vamos chamar assim, LGPD, eu adorava. E eu tinha muita segurança, né? Porque, pô, uma coisa é você entrar numa reunião pra falar de um tema que você domina. A outra é você entrar numa reunião que muitas vezes o cara entende muito mais que você. O empresário entende o negócio dele muito mais que eu, né? Com toda Ele certeza. sabe detalhe do que ele tá falando pra mim, sabe? E eu tenho que chegar lá e minimamente saber conversar com ele, né? Primeiro, né? Eu aprendi que eu preciso ouvir muito mais do que falar. Então isso pra mim foi um entendimento muito importante. Eu falei, cara, eu preciso ouvir esse cara falar pra mim. Primeiro, Pedrão, cara, quando você entra numa empresa, é tipo um filho daquele cara, né? Ele fundou aquilo ali. Ele fez a empresa tem 15 anos, o cara tá ali na frente. O que ele mais gosta é falar o negócio dele. O que ele Exatamente. mais gosta é falar o negócio dele. Quase Assim, que como um filho é mesmo. um filho, eu não tenho dúvida disso. Ele vai querer falar, contar onde ele chegou, o que ele fez, o que ele passou. Cara, escuta. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Com relação ao negócio dele, cara, me conte. E aí, é óbvio, né, que eu tenho conhecimento, insights e conceitos que eu trago de outras empresas, né? E eu minimamente falo, cara, tenta fazer isso. Acho que isso aqui funciona bem. Inclui isso. Pô, você virar para um advogado, o advogado saber o que é um BDR, o que é um SDR, é raro isso. É raro. Tem história de advocacia, a grande maioria, que não tem área comercial, cara. Os caras vivem de relacionamento e vivem bem. Indicação. Super estruturados. Não tem. Aí eu chego numa empresa pra conversar com a área comercial, pra dar pitaco na área comercial do cara, e eu tô entendendo o que ele tá falando, o que ele tá fazendo, o cara já me olha diferente. Eu chego pro CEO da empresa e falo assim, cara, você tem que pensar num BSC aqui pra você. Porque eu conheço empresários que fizeram um BSC, quando implementaram, mudou a vida da empresa. Aí o cara, puta, que esse advogado doido tá falando de BSC pra mim? Eu falo, tenta, cara. Entendeu? Pega isso, faz aquilo. Os caras já olham, bom, pelo menos doido não é, né? Maluco não é. Agora deixa eu ver se ele entende do que ele diz que entende, né? Aí eu já vou entrar pra minha área. Mas foi dolorido, cara. Foi dolorido, foi assustador um pouco. Porque, puta, eu sentava na frente de um CEO que comanda uma empresa com 500 pessoas, faturamento lá em cima. E eu na frente do cara, o cara, e aí, quem é você? Me conta. O que você manja? O que você tem pra trazer pra mim de bom? Cara, dá medo, né?
E não sou paulista. Os caras já não, já não é daqui, tá vindo fazer o quê na minha área, né? Querendo pegar a minha clientela. Enfim, mas foi uma transição necessária. E ela coincide com a tua mudança, tanto de se tornar um empreendedor e ao mesmo tempo também vestir um chapéu de executivo, de diretoria comercial Exato. dentro da companhia? Exato. As decisões elas se encontram, a saída de especialista para generalista. Isso. Quando a gente precisou, quando eu precisei mentalmente, né, virar empreendedor, entender que é necessário empreender e como fazer isso, foi no mesmo instante que eu comecei a estar dentro das empresas. E, cara, vamos ser sinceros, eu pensei, mano, empresário quer ganhar dinheiro, tem que ser empresário, tem que ter seu negócio próprio. Sim. É isso, né? Ou tenha seu negócio, ou seja sócio de um, das duas, uma, né? Eu vi aqueles caras lá. Eu falei, cara, então eu preciso entender tudo que esses caras estão falando. Porque não adianta nada eu sentar aqui e falar só de LGPD. As grandes decisões das empresas não eram relacionadas a LGPD, sabe? Os caras ganhavam dinheiro, não era com LGPD. Os caras olhavam pra mim e falaram assim, beleza, Walter, muito legal o que você tá falando pra mim, muito bonito, não vou fazer merda, né? Desculpa a expressão, não faça besteira. Agora, como que ele ganha dinheiro? É com LGPD? Não é com LGPD. Não é. Ele cresce o negócio dele com LGPD? Não é com LGPD. Eu falei, então tem que entender do que faz essas empresas crescerem. E isso eu entendi dentro da empresa. E eu só repliquei pro escritório. Simples assim. Eu falei, eu preciso entender o que faz o escritório crescer. E aí eu não sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, se eu entendi no escritório e usei lá, se eu aprendi lá e usei no escritório, só sei que eu entendi que é igual, cara. É igual, assim, sabe? Se eu empreender, eu vou crescer. Se eu entender de tudo que tá acontecendo nessa empresa aqui, eu vou crescer aqui dentro, ele vai virar meu cliente e era consequência lógica, né? Uhum, Eu com entrava certeza. como LGPD, o cara entendia que eu manjava do negócio dele, que eu poderia ajudá-lo tributariamente, societariamente, porque, Pedrão, o que põe dinheiro na empresa é a área comercial. Sem dúvida nenhuma. É o que traz a grana para dentro da empresa. Ponto. Como que o cara perde menos dinheiro? Eu posso ajudar ele tributariamente. Paga menos imposto. Otimizando a parte tributária. Exatamente. Volta, eu quero botar dinheiro aqui dentro. Eu vou te botar a melhor solução societária para isso. Cara, eu quero gastar menos dinheiro com processo. Eu posso te ajudar também. Então, assim, eu entendi que eu podia ajudar ele a gastar menos, pagar menos imposto, reter mais dinheiro e no final do ano ter uma distribuição melhor para ele. Acabou, entendeu? É isso. Todo mundo ganha mais. Mas com a LGPD eu ia fazer isso? Não. Só cuidando de processo eu ia fazer isso? Não. Pensa uma Gol, uma Latam, uma empresa muito grande. Esses caras têm problema judicial, muito problema. Os caras têm dinheiro que eles separam para pagar a indenização, beleza? Um excelente advogado ia fazer o que com ele? Cara, eu vou te fazer gastar menos dinheiro com o processo. Isso vai fazer ele vender mais passagem? Não. Isso vai fazer ele... Não vai, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu entrava nas empresas, tirar das devidas proporções, o que eu queria fazer? Melhorar o negócio daquele cara. Dar mais dinheiro para ele. Ajudar ele a estruturar. Participar de decisões estrategicamente importantes para ele. Nem todo advogado consegue fazer isso. Nem todo escritório consegue fazer isso. Os que conseguem são os mais destacados. Legal. Entendeu? E como que eu consigo fazer isso? O que o Sales Club pode me ajudar nisso? Você acha que eu não pego solução tecnológica que vocês me ensinam aqui de IA, de tecnologia, já não indiquei para cliente? Falei, rapaz, eu conheço uma solução boa. Faz isso, isso, isso. Eu conheci aqui algumas empresas, né? E, cara, já indiquei. Falei, cara, você quer aprender isso? Vai em tal lugar. Aí o cara olha pra mim e falou, por que você tá me ajudando com isso? Eu falo, porque quanto mais você faturar, meu amigo, eu vou continuar seu Legal pra cliente. mim também. E eu tô ganhando dinheiro, entendeu? Por que eu apresento meus clientes um pro outro? Porque eles vão vender entre eles, vão ganhar dinheiro e eu tô ali, ó. Eles, além de me amarem, continuam pagando meus honorários, sabe? Então eu entendi a importância de entender o cliente. Ô, Walter, e você esteve pela primeira vez no Sales Club 2022 ou 23? Acho que foi em 21, não? Acho que foi Ou no final de 21. 21. Porque a gente fundou o Sales Club em 21, né? Foi dezembro de 21 que eu vim. Então você veio nas primeiras turmas Nas primeiras turmas. Nas primeiras turmas de imersão. Uhum. Quando ainda era no Sheraton. É isso. E aí você vem no Sales Club em fim de 21 e só ingressa no Elite. Lógico, muitas coisas aconteceram, né? Só ingressa no Elite agora em 2026, quase 4 anos e meio depois, digamos assim. O que vocês aprenderam e implementaram lá naquela época, quando vieram pela primeira vez? O que isso te ajudou a chegar onde você está hoje? E como vocês pautaram a decisão de entrar numa comunidade de empresários, num programa educacional como é o Elite? Cara, primeiro de tudo, né? Isso aqui é maravilhoso, assim, cara. Eu posso falar tranquilamente. Você, empresário, você que já é elite, você que tá pensando em ser elite, cara, seja. Assim, eu não tenho dúvida que
que muda empresas, assim, muda mentalidade, pelo menos te incomoda. Se você não mudar, vai te incomodar pra mudar, isso é fato, assim. Eu acho muito bom. Conheci no final de 21, participei de uma imersão em dezembro, eu acho. E, cara, me apaixonei. Eu lembro que eu voltei pro escritório, falei com meu sócio, falei, cara, a gente tem que ficar naquele lugar. Não tem como não ficar, sabe? Os caras ensinam, os caras te mostram histórias de exemplos que deram certo. Os caras te treinam, te bota, sabe, com os melhores e funciona. E a metodologia funciona, ponto, assim, sabe? Eu lembro que eu falei, cara, a gente tem que ficar nos seus clubes, assim. Eu fui o primeiro que vim, né? Ninguém tinha vindo no escritório. Quando eu voltei pro escritório, eu voltei louco. Falei, cara, não, temos que fazer. Aí eu trouxe o meu sócio, que na época era o Gustavo. Falei, Gustavo, você tem que ir comigo, cara. Aí ele veio. Aí é a mesma percepção, né? E, cara, o que eu vi aqui quando eu cheguei aqui? Primeiro, o Concer manja muito de área comercial, de venda. Né? Aí, cara, foi o cara que, puta, foi falando muita coisa que você vai pensando como mudar, como fazer diferente. Eu lembro que na época teve o Léo, que, puta, o Léo falou de cultura. Cara, meu irmão, tem sei lá quantos 300F dele, sei lá quantos franqueados tem aí, que isso não é o maior do Brasil, sem dúvida é o maior, e tá aí entre os maiores do mundo. E o cara falando pra mim, cara, que cultura é mais importante que qualquer coisa. Eu, mano, cultura? Que mané cultura? Que de importância que tem nisso? Aí o cara começou a falar. E tem coisa que vocês falavam aqui, cara, falam ainda, que eu gravo até hoje, assim, entendeu? E assim, e mudou minha mente. E aí depois veio um cara falando de marketing, de growth, hoje tem tecnologia, hoje tem venda, máquina de venda, por onde começa, o que faz tal, o que tem que ter, estrutura. Eu falei, cara, isso aqui é diferente. Então assim, isso me fez me apaixonar na época e me fez voltar agora. Por que eu demorei tanto a voltar, né? É uma coisa importante. Porque na época, meu antigo escritório, a gente teve um combinado de que o Sales Club ficaria com eles lá sem problema nenhum. Gustavão, sabe que cumprimos, né? É isso aí. Mas, cara, em algum momento eu falei, cara, eu preciso voltar. A Ralph tá precisando dos seus clubes, Frequentar sabe? esse tipo de ecossistema, né? Precisa. Seja a parte educacional, seja o ecossistema de aprendizado e relacionamento, sabe? Assim, precisa, E aí vocês vieram, eu lembro dessa história, complemente ela aqui. Tá. Vocês vieram em um evento que a gente chama de Elite Experience, que é um evento portas abertas que a gente convida alguns empresários e empresárias para virem conhecer o Sales Village, a nossa sede aqui em São Paulo, capital, e a gente faz uma tarde agradável. Você vem para ter uma tarde agradável para viver um dia, um momento ali nesse ecossistema. É isso. Vieram você e o Fausto. E pelo que eu lembro, vocês saíram daqui já com assim 3 reuniões agendadas, bons exato. contatos feitos ali, né? Exato. Não, cara, e aquele dia aconteceu um negócio muito legal. Pra você ver, né? O Fausto veio comigo, a gente participou do Experience, entendemos como é que funcionava. Ele, principalmente, entendeu, né? Porque ele não conhecia. Já saímos daqui Elite, né? Já foi uma tarde, sei lá, 4 horas, 5 horas, não sei quantas horas a gente ficou aqui. O resultado foi, resumindo a ópera, né? 5 horas de Experience, 4 reuniões marcadas, saímos daqui Elite, reencontrei um amigo meu que tava aqui no dia. Deste amigo meu, cara, a gente montou uma empresa junto. Olha que legal. Isso eu te contei, eu acho, né? Você me contou. A gente montou uma empresa junto, estamos trabalhando junto. Nada a ver com história de advocacia, comércio exterior, sabe? Enfim. Isso em 5 horas, cara. Aí eu te pergunto, é uma decisão errada? É uma decisão pequena de uma mensagem que você manda, de um telefone que você faz, né? Um telefonema que você faz, uma vinda que você vem aqui, 5 horas do seu dia, cara, muda assim 5 anos na sua vida. Não sabe? negocie com a sua capacidade de às vezes se sabotar aí nesses ambientes, né? Não tá chovendo, isso, tá frio. Nossa, tem que abastecer meu carro. Isso é pra tudo. Inventar um tanto de desculpa, né? Cara, isso é pra tudo. Assim, e aí sabe? você não pode negociar, cara. Não, você não pode negociar, você tem que ir. Levanta e faz, acabou. Não tem que legal, nem... cara. Que tarde incrível foi esse dia, né? Inacreditável, assim. Nesse dia, quando a gente saiu daqui, eu falei com o Fausto. E aí? Ele falou, rapaz, muito, muito, muito melhor do que eu esperava. Além de tudo, né? Além do próprio evento, além do experience, além do que a gente assistiu. Não é só isso, né? Porque tem todo o combo da parte educacional direcionada para vendas que a gente entrega no pacote que vocês entraram, né? Que é o Elite Gold. Exato. E vai treinar o seu time ali. Tem aulas, tem treinamento, tem cursos, tem palestras. Cara, isso assim, eu nem tô falando disso, né? Isso assim, é o que é o melhor, né? Assim, o principal é o que você vai aprender. Agora, o relacionamento que você faz, você vai aplicar, você tá aprendendo e aplicando, funciona, vai aplicar para seus clientes. Então, assim, hoje, o Sales Club pra gente
é uma ferramenta onde eu estou melhorando o que eu já tinha no meu escritório para os meus clientes, né? Tratando eles melhores, tentando uma retenção muito grande deles, né? E tô trazendo novos clientes, assim, sabe? Então, assim, já aplico no que já tem e ainda melhoro ainda para os próximos, né? E trago empresas que eu não conheceria. De fato, Pedrão, conheci pessoas aqui que eu não conheceria, sem dúvida nenhuma, né? Conhecemos um escritório de advocacia de Curitiba, fomos lá visitá-los já, que eu não conheceria. Eu nunca encontraria a Alana em lugar nenhum. E de novo você se colocou, né? Porque a gente fala assim, não adianta só comprar, o Elite é igual uma academia, não adianta só comprar, você tem que comprar e usar. E usar. E aí, de novo, você vem aqui em maio, no Sales Club na Estrada. Foi. Ele foi colado também na imersão de inteligência artificial. Foi, E exatamente. num dia super agradável também, que a gente visitou BTG, McDonald's, Dengo Chocolates. Fomos almoçar Saem... no presidente, não é o presidente. Exatamente. Saem essas... Foi nesse dia. Foi no essas almoço. relações Foi no almoço. que depois podem florescer para algo muito grande também. É isso. Conhecemos algumas empresas no Sales na Estrada. Sentamos para almoçar todo mundo ali numa mesa de restaurante, conversando o que cada um faz. Aí a gente criou uma dinâmicazinha, né? Fala cada um pouquinho de você aí. Lembra disso? A gente fez um giro. Rapidinho, né? Fez um 360 na mesa ali. Vamos aproveitar todo mundo aqui, vamos cada um falar um pouquinho. O que você pode ajudar as pessoas, o que você precisa de ajuda. Né? O que você não é tão bom assim que você precisa de ajuda. Cara, numa brincadeira, aquilo ali foi uma brincadeira. Você tava na mesa com a gente, claro, né? Mérito seu. Vamos aqui rapidinho falar um pouquinho de cada um. Cara, aí cada um falou, e aí eu já vi na mesa duas pessoas ali que eu tinha total afinidade. Chamei depois, conversamos. Era a Lana da Bogo e o Clodoaldo da Bytes. E o Clodoaldo da Bytes, exatamente. Aí Legal. O Clodoaldo da Bytes, a gente foi lá em Jabuticabal, fizemos o evento dele, muito legal, cara. Um baita evento, muito né? legal, muito empresário, muita gente interessante também. E depois eu fui em Curitiba conhecer o escritório da Alana, né? A Bogo. Maravilhoso, escritório sensacional também, história de advocacia, perfeito. E, cara, já estamos fazendo negócio junto, né? O Clodoaldo virou cliente do escritório e a Alana virou uma puta parceira do escritório pra gente poder fazer negócio junto, que são áreas diferentes, né? E numa vinda, cara. Se você parar pra pensar, foi uma vinda aqui, Elite, Sales na Estrada e olha isso. Então, assim, teria conseguido isso aonde, Pedro? Cara, qual curva de trabalho eu teria pra conhecer essas pessoas? Esse é um diferencial que a gente tem aqui nesse ecossistema, que ele tá ficando cada vez mais ativo. Isso. Porque a gente tá aqui na nossa sede, na Chácara Santo Antônio, o Sales Village. Tem empresas que são parceiras do Sales Club que estão trabalhando aqui dentro hoje, como um formato de ecossistema mesmo, muito legal. De um hub de negócio. E todo dia tem um evento aqui. Todo dia tem alguém que grava um podcast. Então, assim, esse movimento gera outros movimentos. É isso. E de forma benéfica gera um efeito de rede muito positivo, né? Uhum. Eu falo muito para as pessoas, estejam presentes aqui, venham mais. E assim, Walter, como eu falo, não precisa vir só para gravar um podcast ou vir para... Vem tomar um café. Vem cá ver o que tá acontecendo. É isso aí. Dá aquela visita informal, às vezes, sem ter muito assunto. Não, vai lá. Desafia aí, bate papo. Você vê, a gente tava ali fora conversando, o Luiz passou, né? Ele me contou uma novidade profissional dele que já serve pra gente lá no escritório. Exatamente. Batendo um papo, falou tal coisa. Falei, cara, eu quero. Dali pode sair algo eu preciso disso no escritório. Batendo papo, tomando café, entendeu? Não foi aqui no podcast. Então, cara, você tem que estar presente, né? Eu falo isso pra tudo na vida. Você quer ir pra academia? Cara, se você apertar o soneca ali, você não vai, entendeu? Levanta, faz bem pro seu corpo. Você tem um evento pra ir te convidar. Tem um jantar? Vai, cara, vai. Lá no jantar pode ser que... Cara, eu já participei de eventos, pra você ter ideia, que eu fui, não conhecia ninguém. Mas absolutamente ninguém. Zero. Me chamaram, apareci lá. O cara que estava ofertando os vinhos, o produto, né, da noite, por coincidência, né, ou deucidência, né, que pode ser Deus ali ajudando. Deucidência é uma expressão que uma parceira nossa usa. Gostei. Deucidência. É a Carol da Potencial Pleno, uma puta empresa lá de Curitiba. Ela usa deucidência. Ou deucidência, o cara que estava ofertando o vinho nessa noite, ofertava para o Espírito Santo, para uma delicatesse específica no Espírito Santo, que é um cara que é um potencial cliente nosso, pra você ter ideia. Lá no Espírito Santo. Nunca consegui chegar nesses caras. E o cara do vinho falou, Walter, eu conheço esse pessoal lá que você tá querendo. Eu te apresento o dono da delicatesse para você. Porque todo mundo que é importador pra gente é um cliente em potencial. Eu falei assim, cara, eu preciso conversar com esse cara. Ele falou, eu conheço o dono. Eu te apresento. Quando eu estiver em Vitória, eu vou te ligar e eu vou te apresentar o dono da delicatesse. Cara, uma delicatesse do Espírito Santo, que eu conheci um fornecedor deles,
na cidade de São Paulo, num jantar que eu não conhecia ninguém. Aí eu paro pra pensar, o que eu fui fazer naquele jantar? Só beber e comer? Não, fui conhecer esse cara. Exatamente. Era pra eu conhecer ele, entendeu? Exatamente. O dia que eu tô aqui, Pedrão, se eu passar pra tomar um café com você, pode ser que passe um potencial cliente. É bem isso. Que ele pode me ajudar, mas eu posso ajudar ele também, tá? Eu posso chegar aqui e falar, faz tal coisa. Cara, teve um dia que eu tava conversando com um fisioterapeuta, amenidades, batendo papo. Eu dei 3 orientações pro cara. Falei, bicho, faz isso, sua empresa. Blá, blá, blá. Redução de 9% na tributação do cara. Cobrei por isso? Dica, faz. Conversa com o seu contador que ele vai te ajudar. Ah, eu tenho advogado. Então, fala com o seu advogado, ele vai te ajudar. Pode fazer, cara. É simples assim. Simples assim. Grande Walter, se deixar aqui, a gente vai até É o quê? 3 horas? 3 horas que a gente tem? 3 horas? um mineiro e um capixaba conversando, a coisa vai rendendo. Vai embora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Para elas se inspirarem mesmo nas histórias como a sua de crescimento e desenvolvimento empresarial. Seja um Legal. líder de uma organização, seja um empreendedor que tá assistindo a gente. Cara, o que eu coloco como que mudou, né, a minha vida, assim, que eu percebi que eu tinha que fazer? Primeiro, estudar, cara. Ler, assiste curso, tem uma pancada de curso aí hoje gratuito que você pode pelo menos iniciar entendimento em vários lugares. Estuda, lê, define o que você quer, porque eu acho que quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer vento sopra e te leva. Então, define o objetivo, onde você quer chegar, o que eu quero ser, onde eu quero estar, sabe? Eu fiz um planejamento da minha vida há muitos anos atrás, no que eu quero, onde eu quero estar nos próximos 5 anos. Eu fiz isso, falei, no ano 1 eu vou fazer isso, no ano 2 isso, no ano 3 isso, depois eu fui abrindo isso, né? Ampliando. Define onde você quer ir, cara. Pra onde você quer estar, o que você quer fazer. Vê quais são as ferramentas que você precisa para poder chegar lá. Não negocia, faz, entendeu? Vai ter hora que vai ser um saco. Faz, entendeu? Faz. Se cerca das melhores pessoas, porque você não é bom em tudo. Então se cerca das melhores pessoas. E, cara, e não tenha medo. É isso, entendeu? Assim, eu arrisquei muito na minha vida. Se eu tô em São Paulo hoje, porra, foi sofrimento, sozinho, no frio aqui, pandemia. Mas eu que escolhi, cara, eu vou reclamar. Eu vou 4 vezes por semana, cara, dentro do avião. Eu tô reclamando? Claro que não, eu quis isso pra mim, cara. Eu podia estar dentro de casa, quieto, com a minha família. Mas não, tô aqui, você vai passar dificuldade mas vai dar certo. Acho que isso é uma mensagem legal, assim, sabe? Se arrisca, mas se prepara. Eu assisti um podcast com o Lourival Santana, que é um repórter de guerras. Todas as guerras que a gente imaginar, um cara super experiente. Ele fala que hoje a nossa sociedade está muito pouco tolerante à dor. Uhum. Qualquer tipo de desconforto, dor, assim, as pessoas já tentam fugir daquilo, tentam se blindar, se proteger de alguma forma, né? Acho que é uma reflexão interessante pra gente, não pra gente buscar a dor, buscar o problema. Não é sobre isso, é pra gente saber que de repente aquele momento ruim, um momento difícil, vai passar pra gente chegar depois É suportável. nos nossos objetivos. É isso aí. Muito bem, e pra gente fechar, eu gosto de fazer uma pergunta que eu copiei de um outro podcast. É a seguinte: qual a maior gentileza que alguém já te fez? Beleza. Cara, eu acho que foi uma palavra, assim, que a pessoa me falou, uma frase que ela me falou, que ela nem sabe, né, que ela fez isso por mim, que foi tão importante que eu não esqueço, passando por uma questão na época, profissional / familiar, assim, que eu trabalhava no escritório, gerenciava umas 2 áreas, assim, bem importantes no escritório, faturamento bem legal, e, cara, eu comecei a parar de render, sabe? E aquilo começou a ficar evidente no escritório, e aí era uma questão particular que estava me afetando muito. E esse cara era um consultor do escritório, ele é um juiz aposentado lá do Espírito Santo, Rômulo, gente boa pra caramba. O cara resenha, sabe? O cara que nas antigas já era resenha, gente finíssima. E ele era consultor nessa época do escritório, consultor jurídico, né, nosso lá. E aí ele me chamou na sala e falou, cara, o que tá acontecendo? Aí eu falei, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Essa mania de falar que tá tudo bem, fala logo o que tá acontecendo. Aí eu mais ou menos contei. Ele falou, cara, quando eu cheguei aqui, você sempre foi um dos melhores, etc, etc. O que tá acontecendo? Aí eu contei, ele virou pra mim e falou bem assim, vou te falar uma coisa, não esquece. Tudo nessa vida passa. Até isso aí vai passar. Cara, ele apontou o dedo pra mim assim, ó. Eu não esqueço essa cena, assim, ele tava na mesa dele, na minha frente, igual você tá, assim. Aí ele só fez assim, ó, até isso vai passar. Cara, isso dentro do meu olho, assim, sabe? Cara, aquilo eu fiquei pensando, falei,
Você tem razão. Até isso vai passar. E aí eu saí da sala dele, agradeci, fui embora, tal, e ele tinha razão, cara. Passou. E eu faço uma analogia ao que a gente passa no dia a dia, né? Como empresário, como marido, como irmão, como filho, pai, quem tiver filho, enfim. Cara, você vai ter um monte de dificuldade. Um monte. Você vai passar problemas, você vai passar, né? Porque aí acho que a gente tem até mais coisas boas do que ruins, né? Mas as ruins acontecem, sem dúvida nenhuma. E, cara, quando estiver acontecendo, vai passar. Então eu levo isso como um ensinamento e uma direção de vida, assim. Que você vai cair, Pedrão. Você vai cair 8, você vai cair 9, você vai cair 10. Meu irmão, mais importante é levantar 11, levantar 12, levantar 13. Eu uso muito o momento da queda como reflexão, sabe? Cara, eu vou sentar ali, deixa eu entender o que aconteceu. Não adianta cair e levantar rápido, assim, sabe? Você não vai nem entender o que aconteceu com você. Meu irmão, fica lá embaixo um pouquinho, entende o que tá acontecendo. Sacode a poeira, levanta, pronto. Entendeu? Porque você vai passar muita decepção. Sou jovem ainda, mas todo mundo passa. Até o final da vida vão ter outras. Mas, cara, vai acabar. E eu lembro que eu vi um vídeo até do Tom Hanks, cara. Tem um vídeo dele que ele fala bem assim, você sabe quando você tá mal, quando você tá chateado, quando a noite é só chuva e tempestade? Isso vai passar. Ele fala, mas sabe quando você tá bem, todo mundo te exaltando? Ele tá com outros grandes atores de Hollywood nessa mesa. Esse vídeo é espetacular. É maravilhoso. Ele fala assim, isso vai passar também. Ou seja, cara... A parte boa também vai passar. A parte boa vai passar. Ele fala das duas coisas. Isso eu uso muito pra quando a gente tá mal, óbvio, precisando de ideias, né? Mal que eu digo não é nem só sofrendo, mas precisando mudar. E quando tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, a gente tá ganhando dinheiro, tá tudo dando certo na sua empresa. Cara, não acha... Vai vir um soluço. Você tem essa certeza pra você estar preparado na hora desse soluço. Então busca inovação, busca novas estratégias, busca novas pessoas. Não deixa o que tá funcionando parar de funcionar. Não. Cara, mas lembra que isso uma hora pode passar. E você tem que estar pronto para nova onda, nova tempestade, novo tudo que tá acontecendo, sabe? Então isso é uma coisa muito gritante na minha vida, seja pessoal ou profissional. Vai passar. E o bom passa, e o ruim também passa. Sensacional, Walter. Bela reflexão. Valeu. Parabéns pela história, pela trajetória até agora na Ralph Advogados, como empreendedor, como advogado. Obrigado, a nossa amigo. comunidade elite é melhor que você e a Ralph estão presentes nela. Imagina, eu que te agradeço. Muito obrigado pela sua gentileza de ceder esse momento aqui pra gente bater esse papo. Eu que te agradeço, cara, esse espaço. Te agradeço por estar com a gente aí nessa caminhada. Ser elite é uma honra pra gente. Eu sei que vocês selecionam, né, as empresas. E obrigado. Que bom que a gente tá aqui. E vamos continuar caminhando. Precisar, estamos sempre à disposição. Vamos nessa. Pra você que tá aí no Spotify, no YouTube, nos assistindo, não se esqueça, ative o sininho das notificações, siga os nossos canais para que você não perca as próximas histórias de crescimento empresarial nos próximos episódios do Pode Ser Elite. Eu sou Pedro Ribeiro e a gente fica por aqui. Até a próxima.